Bom, pessoal, aqui, conforme eu tinha dito, a gente sempre começa pelo planejamento, tá? Então, o meu planejamento eu fiz aqui nesse bloco de anotações, aqui no Jamboard mesmo. Então, coloquei qual vai ser o assunto do meu jogo. Então, vai ser um jogo de matemática, vai atender ao ciclo interdisciplinar ou até ao ciclo de alfabetização. Então, depende do nível que esses alunos estão, né? Aqui poderia atender um aluno de quarto, quinto ano, por exemplo. O objetivo do meu jogo vai ser uma avaliação diagnóstica, né? Então, eu quero saber o quanto eles sabem desse assunto. Quantidade de questões, 3. O nível de dificuldade entre básico e intermediário. E vai ter muitas ilustrações. Tendo isso determinado, uma coisa interessante que eu também faço em uma pasta, eu já coloco todas as imagens que eu vou utilizar no meu jogo, tá? Então, aqui eu tenho notas de dinheiro, tenho para a questão 1 vai ser uma questão com gráfico, na questão 2 vai ser uma questão de localização, a questão 3 vai envolver dinheiro. Então, isso daqui também é importante já ter determinado e já ter tudo separadinho antes de começar o jogo. Tendo tudo isso em mãos, agora vem para a parte prática, tá? Aqui eu vou entrar em formulários, né, do Google. Entro aqui em formulários. Aí, ir para formulários, então ele vai usar a minha própria conta Google para estar fazendo esse procedimento. Aqui embaixo, ó, tem esse sinal de mais para criar um formulário novo. E aqui eu começo, gente, basicamente, deixa eu ir primeiro para a parte da estética. Parte da estética, aqui vocês estão vendo, ó, personalizar o tema. Então, aqui em personalizar, eu consigo colocar uma imagem, tá? Aqui tem alguns legais, ó, coloridos. Então, basta clicar em inserir e você vai moldando como que vai ficar a carinha do seu jogo. Se é um jogo, é interessante que fique colorido, né? Ninguém quer receber um jogo que só tenha texto, né? Então, a gente tenta deixar o jogo com a carinha atraente. No meu caso, vocês lembram, eu vou fazer aqui upload, de uma imagem que eu já tinha criado para ser o layout do meu jogo. Então, aqui eu já fiz no Canva, né? Toda uma estética. Ó, matemática em jogo, já está o nome dele aqui. E eu vou inserir essa imagem. Outra coisa que é possível escolher, quais serão as cores do meu jogo. Então, aqui você consegue ir alterando como que vai ficar exatamente o teu jogo. Então, aqui eu já fiz o tipo da fonte utilizado. Então, eu quero essa fonte aqui básica. Como é para um ciclo interdisciplinar, de repente esses estudantes não têm aí ainda um domínio da leitura, então a letra de forma clássica, de repente, pode facilitar. Depois que eu já cuidei da estética do jogo, segundo passo, gente, qual vai ser o título? Então, ali eu já tinha pensado no título Matemática em Jogo. Então, esse vai ser o nome dele. Aqui embaixo, eu vou colocar... outra coisa que é possível colocar junto com o texto são esses emojis, tá? Então, eu vou colocar aqui sempre um emojizinho para ficar uma coisinha mais divertida. E aí, aqui eu vou colocar uma chamada. Você acaba de receber uma missão. Né? E aqui eu posso colocar mais um emojizinho de lembrete. Beleza, gente. Aqui, de que forma que o formulário vai virar um jogo, tá? A chave do formulário vai estar aqui, ó, nesse sinalzinho de igual, né? Que na verdade é a parte de seção. Então, a gente consegue ir separando, criando diferentes seções e fazendo a programação para que isso vire um formulário. A chave de tudo está aqui. Além disso, você consegue colocar imagem, você consegue colocar vídeo, adicionar descrição ao título, entre outras coisas, tá? Então, aqui eu vou criar, né, uma seção logo de cara. Então, aqui a primeira seção,
Que é só o título do jogo. E aqui vem uma continuar para a próxima sessão. O que é para fazer aqui, né? Então, aqui, ó, quando você clica nessa flechinha para baixo, já vai te dar opções. Enviar formulário ou ir para a sessão 2. Eu quero que vá para a sessão 2, né? Que é essa daqui. Aqui vou colocar a fase 1, tá? E aqui um desafio com gráficos. Então, esse vai ser o meu desafio número 1. Posso vir aqui nos meus emojis e encontrar algo que remeta gráficos, né? No meu caso aqui já tá meio que tudo meio que salvo. Pergunta, gente. Aqui na parte da pergunta eu já tinha copiado, então eu tenho essa daqui. A professora Clarice realizou uma pesquisa com os alunos do primeiro ano para saber de quais brincadeiras eles mais gostam. Cada quadrado ou retângulo, no caso do gráfico pintado, representa a escolha de um aluno. E aí, gente, aqui vem o pulo do gato. Eu não vou fazer um jogo que só tenha texto. Como eu já disse antes, ficaria algo muito chato, né? Então, aqui eu clico nesse ícone e eu consigo colocar uma imagem, ó. Procurar. Então, eu vou lá naquela pastinha que eu já tinha criado e eu vou pegar o exercício, o gráfico que eu vou utilizar. Automaticamente, ele joga o gráfico aqui. E aí vem as minhas alternativas. Lembrando, estou falando com alunos que de repente não têm ainda um domínio da leitura. Então, aqui já estou trabalhando com a leitura. Já tem a imagem e já tem o nome do objeto ou da brincadeira. Então, na opção 1, vou colocar aqui. Não vou ser tão óbvia, né? Vou colocar peteca. Aqui na alternativa 2, vou colocar o voleibol. A alternativa 3, vou colocar a bola. E a alternativa 4, pega, pega. Outra coisa que pode ser feita é também, ao lado de cada resposta, colocar também um emoji, tá? Deixa eu ver só aqui onde que eu encontro emojis de bola. O Windows também me possibilita isso, né? Mas, enfim, acho que eu não vou encontrar com tanta facilidade os meus emojis, mas você pode colocar ou não, tá? Não é uma obrigatoriedade. Vou fechar que eu não estou encontrando. Então, aqui eu tenho 4 alternativas. O que vocês vão fazer em seguida? É aqui, ó, gente. Eu vou criar novas sessões. Desculpa, tá? Então, eu fiz a pergunta tá aqui. Coloquei as alternativas. E aí, eu vou criar 2 sessões. Numa sessão, eu vou colocar que pena, ponto. Tente novamente. E aí aqui eu posso colocar um emoji assim, não precisa ser cara de triste, tá? Porque errar, a gente não fica triste quando a gente erra, a gente vai buscar uma nova possibilidade. Então a gente tem que parar também de enxergar o erro como algo ruim. E aqui eu vou colocar um outro emojizinho. Pode ser esse do abraço, pode ser qualquer outro, e eu coloco parabéns. Você acertou. E aí vocês fiquem livres para colocar aquilo que vocês acham mais adequado. Aqui embaixo eu vou colocar um emoji de uma medalhazinha. Eu vou usar a medalha de bronze, essa daqui, e coloco o prêmio. Você recebeu uma medalha de bronze. Jogo, ele já traz essa ideia de que a gente vai ter algum tipo de ganho, de bônus, né? E é com isso que a gente trabalha, sempre nessa perspectiva. Aqui eu já criei mais uma sessão. Essa sessão vai ser a fase 2, tá? Então, aqui eu posso colocar um desafio com dinheiro, né? Lembram que eu tinha algumas notas ali. Então, beleza, gente. Por enquanto, o que a gente vai fazer?
né? Recapitulando, eu tenho a primeira sessão apresentando o que é o jogo, qual é o tema do meu jogo. Na segunda sessão, eu já vou ter a fase 1. Então, eu coloquei que vai ser um desafio com gráficos. Aqui eu coloquei a pergunta, coloquei as alternativas. E aqui, ó, quando eu clicar agora na pergunta, eu vou ter essa opção aqui, ó, tornar ela obrigatória. Então, é o primeiro passo. Então, vocês virão aqui nesses 3 pontinhos e vão escolher ir para a sessão com base na resposta. E aí, vai abrir tudo isso daqui, ó. Então, se a criança clicar, a gente está vendo que aqui nesse gráfico, o que foi mais escolhido foi a bola. Se a criança escolher peteca, ela errou. Então, você clica aqui e coloca para ela ir para a seção 3. Que pena, tente novamente. Se ela clicar em vôlei, a mesma coisa. Que pena, tente novamente. Se ela clicar em bola, ela acertou. Parabéns, você acertou. E se ela clicar em pega-pega, errou. Então, vem aqui no que pena novamente. E é isso, gente. Basicamente, essa é o ritmo do jogo, tá? Aqui a mesma coisa. Novamente, eu vou criar uma pergunta, né? Vou colocar as alternativas, vou lá nesses 3 pontinhos, aqui embaixo na pergunta, e faço o mesmo lance, tá? Ir para a sessão com base nas respostas. Então, dependendo do que ele responder, ele vai ser direcionado para um lugar ou para o outro. Então, agora que eu já passei o básico para vocês, tá? Com isso, o seu jogo pode ter quantas questões você achar interessante, tá? Então, aí eu vou mostrar agora como que ficou meu jogo, né? Então, esse daqui é o meu jogo, que eu já tinha montado previamente, tá? Já aviso de antemão que não é um trabalho muito rápido, requer planejamento, como todas as aulas deveriam ser planejadas. Então, aqui eu tenho a capinha do meu jogo, matemática em jogo, coloquei alguns emojis, e aí eu começo, ó. Aqui eu tenho a primeira pergunta, aqui eu tenho parabéns, você chegou na fase 2, ou não foi dessa vez, vamos tentar de novo, e assim vai indo. Então, vamos jogar aqui para vocês verem como fica. A criança recebeu aqui no celular, né? Você acaba de receber uma missão, ela vai clicar aqui em próxima. Aí já vem aqui, ó, um desafio com gráficos. Aqui, digamos que a criança aperte na peteca. Se ela apertar em próxima, não foi desta vez. Vamos tentar de novo. Viram que ela foi direcionada para essa seção, né? A seção aqui do erro. Clique no botão voltar e tente novamente. Então, ela pode voltar aqui e tentar novamente, tá? Até ela acertar. Então, aqui ela apertou em bola. Parabéns, você chegou na fase 2. E aí eu vou para o próximo. Você ganhou a medalha de bronze. Então, vamos lá. Aqui na fase 2, um desafio de lateralidade. Percebam que sempre eu coloco emojis no meio do meu jogo, tá? Durante o desafio. Isso é opcional. Então, aqui, ó, Letícia convidou alguns amigos para o lanche da tarde. Quem está sentado à direita da Letícia? Então, aqui, ó, Letícia, eu tenho Clara, eu tenho aqui o Tobias, Sebastião, e aí eu coloco as alternativas. Se ela colocar, por exemplo, Sebastião, que tá ali à frente, a mesma coisa. Não foi desta vez, vamos tentar de novo? Clique no botão voltar e tente novamente. Então, ela vai ter essa oportunidade de ir revendo até ela descobrir o que é estar sentado à direita. Escolheu Clara? Próximo. Parabéns, você chegou na fase 3, ganhou medalha de prata. E aí, vamos para o próximo. Próxima fase, um desafio com dinheiro. Observe as notas que Cassilene juntou como resultado de ter guardado parte da mesada que recebeu nos últimos meses. Então, a Cassilene, nossa professora querida, guardou tudo isso de dinheiro. Ai, desculpa, ficou uma falha aqui que eu não mudei o nome para Cassilene, né? Mas o que Cassilene quer é conseguir mais uma nota
para trocar todas por apenas uma nota de R$ 50. Qual nota que ela precisa para conseguir 50? Então, aqui a criança precisa somar tudo e perceber o que falta. Nesse caso, ela tem 45, deveria escolher os 5, né? Então, se ela escolher logo de cara, ó, você venceu os desafios de matemática, parabéns, ganhou medalha de ouro. Gente, outra coisa que eu não fiz no começo do meu jogo e que é interessante fazer, eu acabei esquecendo e coloquei no final. Geralmente isso daqui eu já coloco no começo, tá? Nome completo, a identificação do jogador, do estudante. Nome completo, qual sua turma. Então aqui seriam turmas de terceiro ano. E aí aqui ele vai colocar, tá? Márcia Fulaninha. Qual sua turma? Terceiro B. O que você achou deste jogo? Então, aqui já é um outro tipo de avaliação que eu vou fazer, né? Divertido, acertei tudo. Gostei, mas errei algumas. Não gosto de matemática. Não gosto de jogos. Então, dependendo do que as crianças colocarem aqui, isso vai te fornecer um gráfico e você também vai ter como mensurar, né? Como que foi o resultado aí, o que, que precisa ser melhorado com relação à aprendizagem desses indivíduos. Deixa eu ver o que mais. Então, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, tá? Se falarem, olha, isso é impossível de fazer, né? É muito complicado, não daria certo. Então, deixa eu ver se esse jogo aqui. Esse daqui eu apliquei com meus estudantes do 8º ano, tá? No ano passado. Então, aqui, ó, eram estudantes do 8º, então eu já vou ter um gráfico, tá? 47% do 8º A, 8º C 25%, 8º B 27%. E aqui foi onde eu falava um pouquinho de política, né? Relacionado com questões de saúde. Você gosta de política? Então eu vi que a maioria não gosta. E aqui eu fui indo, ó, em um dado momento do jogo, eu pergunto, marque o quanto você conhece sobre cada item abaixo. E aqui eu já estou fazendo uma avaliação diagnóstica, ó. Então, aqui, puberdade, por exemplo, eles falaram que conhecem muito, um grande número, né? E aqui vai indo, ó, outros temas relacionados à reprodução humana. E enfim, vai indo. Aqui no final é a parte que eu achei mais interessante, porque eu pergunto: essa foi uma avaliação em formato de game. Escreva abaixo o que você achou dessa atividade e o quanto esse assunto é importante para você. E aqui eu tenho o feedback dos alunos. Ó. Gostei, é importante porque assim eu aprendo. Achei legal, me fez pensar um pouco sobre o assunto política e puberdade, eu achei legal esse tipo de avaliação. Alguns assuntos eu conhecia, outros não. E assim eu já tenho um parecer do que a turma também sentiu ao fazer esse tipo de atividade. Então, fica aqui a dica, gente, dá um trabalhinho, mas vale muito a pena, tá? Com certeza o resultado vai compensar o esforço, tá bom?